Feliz sábado, queridos irmãos. O testemunho é a declaração de que Deus opera em nós, quer tocar o nosso coração. Deus quer nos ensinar alguma coisa, quer nos fazer mudar um ponto de vista, uma maneira de olhar, uma perspectiva. E quando isso acontece, para a exaltação do nome de Deus, para a mudança da nossa vida, Deus espera que a gente conte, que a gente compartilhe. Por isso que a vida cristã, a vida na congregação dos crentes é feita da adoração, onde temos o estudo da palavra, a oração, a música e o testemunho. Predominantemente hoje, traremos o nosso testemunho. Eu trouxe 3 episódios que eu gostaria de compartilhar e extrair algumas lições com vocês nesta manhã. Charles Swindoll tem essa frase bastante conhecida, talvez você já tenha visto: vida é 10% sobre o que realmente acontece e 90% sobre como você reage ao que acontece. É claro que os fatos reais são, às vezes, dolorosos, às vezes são irreversíveis, mas a maior parte das coisas que acontecem não estão ligadas ao fato em si, mas a como a gente reage, a como ele nos impacta, a como a gente segue a vida após este evento. O apóstolo Paulo, ele escreveu sobre como ele reagia diante dos fatos. Sua vida não teve um caminho simples, não foi easy, como a gente gosta de dizer. Este é um resumo do que o apóstolo Paulo viveu. De todos os lados somos pressionados. Qual a sua resposta? Não desanimamos. Ficamos perplexos, qual a resposta? Mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Até ficamos abatidos, mas não destruídos. Este é um texto de causa e efeito. Fatos e reações. Não tem nenhum fato, usei essa expressão, easy, nenhum. Ele menciona 4: pressão, perplexidade, perseguição, abatimento. Para todos estes fatos, conforme Charles Swindoll disse, os 10% da vida tem uma reação, uma resposta. E a resposta é: eu não desanimo, eu não fico perplexo, eu não paro. Na minha vida, eu ouvi de um dos grandes amigos que Deus me deu, o pastor Amin Rodor, uma frase muito marcante. Eu e ele temos um ponto em comum: nós somos pais de meninos já moços com síndrome de Down. O Michael tem em torno de 30 anos, um pouquinho mais, que é o filho do pastor Amin. E o Nicolas, que é o meu filho, fez 21. Quando o Nicolas nasceu, o pastor Amin era o pastor da igreja lá do outro campus, do NASP Engenheiro Coelho. E como tal, ele foi me visitar e também fez a apresentação do Nicolas. Esta é a foto daquele sábado. Na semana que precedeu este fato, na minha casa ele disse: Martin, na vida você enfrenta situações que você não tem culpa. Na vida você vai se deparar com eventos que você não tem culpa e, além disto, você não tem como eliminar da tua vida.
E além de não ter culpa, além de não eliminar, você simplesmente não tem nenhuma ação sobre o fato acontecido. Mas, exceto uma. E quando ele disse, exceto uma, eu disse, então tem uma. Ainda bem que tem uma. Pelo menos alguma coisa. Ele falou, tem vezes na vida que você não muda os fatos, tem vezes na vida que você não tem culpa dos fatos, tem vezes na vida que, além de não ter culpa, de não poder mudar, você não tem nada a fazer, exceto uma coisa, e esta uma coisa é, você pode controlar a tua resposta. Salomão tem um texto muito, muito, muito interessante. Eu sempre volto à leitura da Bíblia em Provérbios. Talvez seja o livro que eu mais leia. E ele diz em Provérbios 12, 16, um texto para os dias de hoje, para 29 de abril de 2023. Ele diz assim, quando um tolo é ofendido, quando uma pessoa sem inteligência, sem discernimento, sem força de vontade, quando alguém com essa característica é ofendido, logo todos ficam sabendo. Mas quem é prudente, faz de conta que não foi insultado. Que interessante esse texto, porque vivemos hoje a era dos insultos. Nós sacamos nossas armas cotidianamente e reclamamos. Não podemos nos deparar com o mínimo que nos contraria. E as pessoas saem reagindo. E o texto bíblico, ele não nega que existe o insulto. Notem, é claro, quando uma pessoa é ofendida, o texto está dizendo assim, existe agressão, existe ofensa, maldade acontece, você pode ser agredido às vezes, mas quando você é, e eu sou, tolo, a resposta é sair gritando. É isto que o texto diz. Uma pessoa prudente reage diferente. Nessa primeira experiência sobre respostas, queridos irmãos, queridos amigos, eu quero lembrar a reação do exemplo de resiliência, paciência e fé, Jó. Tendo perdido tudo, sem poder dominar e controlar os fatos. Posses, família, filhos, sua própria saúde. Qual foi sua resposta? Quanto a mim, mesmo neste corpo, fedendo, putrefando, quanto a mim, mesmo sendo abandonado, quanto a mim mesmo tendo perdido tudo, eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia, por fim, se levantará sobre a terra, eu o verei, por mim mesmo sim o verei, com estes olhos eu o verei, e o meu coração anseia muito por isso, querido irmão. Você não controla todos os fatos que acontecem nesta vida. Nós levantamos sem saber o que será naquele dia. Às vezes temos sorte, às vezes realizamos nossos sonhos, às vezes tudo vai bem, às vezes não. Para todas as circunstâncias, independentemente daquilo que você pode consertar ou não, para todas as circunstâncias você tem uma resposta, e a resposta é: siga crendo, siga confiando, prossiga com a mão dada à mão
de Jesus. Esta é a primeira experiência. A segunda experiência que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã aconteceu em 1993. Eu fazia o segundo ano do curso de teologia. Naquela ocasião, ter uma revista Veja ou outra similar era uma relíquia, era um tipo de privilégio, era um tipo de posse rara, vamos dizer assim. Na biblioteca, na seção dos periódicos, nós tínhamos 2 exemplares. Só na faculdade de teologia, éramos mais de 300 alunos na graduação. Então você imagina que a curiosidade, a vontade, na hora do intervalo ou no período que a gente estava nos estudos, era muito grande para acessar esta revista. Às vezes a gente ficava lendo junto na mesa e se juntava um grupo de uns 15 ou 20 colegas, uns em pé, outros do lado. Aí você ia virar a página, o amigo dizia assim, não, espera aí que eu ainda não terminei de ler meu parágrafo. Era muito raro ter uma revista Veja. Para nós estudantes era caro, assinatura. Eu fui no domingo à noite, na casa da minha namorada, que hoje é minha esposa. Fomos à igreja, o pai dela era assinante da revista. O correio jogava por cima do muro no domingo cedo, às vezes no sábado à noite. Eles leram a revista e eu disse, eu posso levar comigo para ler na escola? Claro, pode levar. Na segunda-feira, bem cedo, eu fui para a faculdade com aquele objeto raro, né? Levei comigo. Quando todo mundo disputava para dar uma olhadinha na revista, eu tinha a minha própria. Estava orgulhoso daquilo. É provável que os jovens não entendam como que a gente tinha escassez desse tipo de material naquele tempo. Hoje é tão fácil você clicar notícia e acessar as notícias. Mas era assim que era. Eu peguei minha revista, fui ler alguma coisa. Não era exatamente essa, eu peguei apenas para ilustrar. Essa é uma revista de 1992, 93. Só um exemplo. E entrei para a sala. Depois do intervalo, continuei lendo a revista. A aula era sobre teologia da educação cristã. Estávamos lendo o livro Educação, naquele capítulo dos 5 heróis, Paulo, Daniel. E eu lendo a Veja, na aula. Nem sempre o testemunho é da nossa vitória e do nosso sucesso. Este é um testemunho da vida real, dos aprendizados pela dor. E num determinado momento eu percebi que o professor viu que eu estava transgredindo o bom costume, lendo uma outra coisa que não era adequada para a aula. E os nossos olhos se cruzaram. Mas eu pensei que terminaria só no olhar. De repente o professor saiu de trás da mesa, se dirigiu para o corredor, e eu pensei, o professor apenas está se movimentando para atrair a atenção dos alunos. E eu continuei com um olho no gato, outro no rato, como a gente diz, né? Um olho aqui, na minha distração, e um olho lá, fingindo prestar atenção na aula. Até que o professor, de onde estava, que era no meu corredor, no corredor da minha fileira, começou a caminhar. Eu pensei, ele não vai vir até o final, mas ele não parou de caminhar e veio. Eu era o penúltimo, estava ali pelo 4º ou 5º aluno da fileira, na janela. Enquanto ele se dirigia para mim, eu fechei a revista assim, e eu coloquei a revista debaixo do livro Educação. E segui tentando contornar a situação. Ele passou por mim
e falou esta frase. Pula um slide aí, por gentileza. O próximo. Enganas a ti mesmo, filho. Eu fico com uma certa vergonha de contar isto. Mas de que adianta eu demonstrar para vocês que minha vida foi perfeita se ela não foi? O que eu ganho com isso? O que eu vou levar você a pensar sobre mim, tentando disfarçar algo ou tentando projetar uma realidade que não representa, de fato, o que foi minha vida, todas as lições que eu aprendi, os erros e acertos que fazem parte do cotidiano. Há quem diga que Davi recebeu de Deus aquela declaração de alguém conforme o seu coração, porque Davi não tentava negar a Deus quem ele era, não esconder de Deus a realidade da sua vida. Então, querido irmão, eu quero perguntar para você neste segundo exemplo de testemunhos desta manhã. Quando você doa, por que você doa? Quando você faz o bem, por que você faz o bem? Quando você administra o seu dinheiro, com que critérios você o faz? Você está querendo impressionar a quem? E você está querendo enganar a quem? Nós não enganamos a Deus. O Senhor sonda os corações. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe o que vai dentro da alma. Ele conhece todas as coisas. Os propósitos do coração do homem são águas profundas. Mas quem tem discernimento, como aquele professor, meu querido professor Jorge Mário, ele traz tudo à tona. Martin, está querendo enganar quem? Enganas a ti mesmo, filho. Em 1990, eu me formei no ensino médio. E eu não tinha a decisão naquele ano de fazer teologia. Meu pai era um vendedor, representante comercial, a gente morava no Rio Grande do Sul, eu estudei no IACS, e meu pai trabalhava em Belo Horizonte, para o estado de Minas Gerais. E eu pensei, não tenho nada definido, eu vou trabalhar com meu pai. Era mais uma situação da água correndo no rio, sabe? A vida andando naquele leito. Meu pai era um vendedor, eu vou ser um vendedor. Vou fazer uma faculdade lá em Belo Horizonte e vou seguir com aquele escritório de vendas. E assim foi, eu me formei em dezembro, e depois do ano novo, fui morar em Belo Horizonte, na rua São Paulo, 684. Era o nosso apartamento. Chegando lá, eu fui jogar futebol, eu era um goleiro. E eu era um bom goleiro, meio alto, tinha as habilidades meio naturais assim. E nós fomos jogar futebol uma noite com um grupo de vendedores de sapato, que era o ramo de comércio que o meu pai atuava. E havia um conselheiro do Cruzeiro, que me viu jogando, e disse, rapaz, você joga bem. Eu tinha 17 anos. Vai ter uma peneira. O treinador Jair Bala. E vá lá fazer o teste. Eu fiquei com o meu coração latejando assim. Olha o que eu fiz. Eu peguei uma chuteira. Nós éramos vendedores de sapato. Femininos. Do Rio Grande do Sul para Minas. Tinha muitas fábricas lá. E eu coloquei uma chuteira
uma bermuda de goleiro, uma camisa de goleiro e uma luva, em 3 caixas de sapato. Eu tirei as amostras de dentro da caixa. Numa caixa eu coloquei minha chuteira, na outra caixa eu coloquei luva, camisa, na outra caixa a bermuda. E eu saí para trabalhar cedo, mas desviei a rota e desviei do meu irmão também, que trabalhava comigo. Ele é um pouquinho mais velho. Fui fazer o teste. Havia muitos jogadores, uns 300 de todo o estado. Nos encontramos na Praça 7, vários ônibus enfileirados que nos levaram, na época, para a Toca da Raposa, era o centro de treinamento. E lá se formou vários times. Você marcava a sua posição numa planilha, eles formavam o time, você jogava uns 20 minutos contra um time já que era de jogadores correntes, de júnior. E eu entrei, 3º ou 4º goleiro que foi fazer o teste, e eu não saí mais. São umas 9 horas da manhã, fiquei jogando até quase 3 da tarde. Eles não me substituíram, eles começaram a substituir o goleiro do outro lado. E eu fiquei ali por umas 4 horas, sem tomar nenhum gol. Notem que a gente era um grupo de jogadores que não se conheciam, jogando contra o time que já era da base. Ramon Menezes, Luiz Gustavo, Macalé, Zelão, eram jogadores, goleiro Arlen do Goiás, jogadores que eram da mesma geração, estavam ali. E 2 foram aprovados na peneira. Um zagueiro e eu, um goleiro. E eu voltei para o nosso apartamento com aquela sensação. Eu acho que aquela sensação que Eva teve quando se aproximou da árvore. Meu coração palpitava. E meu irmão descobriu tudo. Eu comecei a ir treinar dentro do mesmo método, saía com a caixa de sapato, onde deveria ter amostras de modelos que vinham para a nova estação, sabe? Modelos de sapato que iam lançar para a estação seguinte. Eu botava a chuteira, roupa. Fiquei algumas semanas com essa rotina, até que um dia o Elbert, meu irmão um pouco mais velho, pastor também, olhou para mim e disse: Martin, está querendo enganar a quem? Brother. Está querendo enganar a quem? Eu vou terminar. Tinha juntado várias coisas aqui. Eu vou terminar contando uma terceira experiência. Estas 2 pessoas foram da minha banca de doutorado. O homem foi meu orientador, Dr. Daniel Galindo, professor aqui da ISPM, Mackenzie, metodista. Estudei na UMESP, a banca foi lá. E essa senhora, a doutora Cecília Peruso, da USP e da UMESP. Haviam outros, eram 5 na banca. Mas quando eu estava chegando próximo, a gente fica nervoso, a gente fica com medo. A graça de um jogo é a possibilidade da derrota. Um jogo sem possibilidade de derrota não tem graça, né? Assim a gente vai para uma banca, com a possibilidade de alguém enfrentar você, destruir seus argumentos, humilhar você, possibilidade de você não vencer aquele desafio. E eu relatei ao meu professor, Daniel, que eu estava nervoso, com medo. Ele disse: eu vou te contar uma história, Martin. Quando eu estava fazendo o meu doutorado, um dia eu fui ao Rio de Janeiro e eu estava no caminho perto de Resende. Parei num posto, minha esposa achou que eu ia abastecer, mas na verdade tive uma crise enorme de estresse. Daquele posto eu fui parar no hospital e fiquei 3 semanas sem sair da cama, de estresse.
Portanto, filho, ficar nervoso faz parte. Todos ficamos, tenha coragem, avance. Um simples ato de encorajamento, não? Parece pequeno. Eu fui no dia da defesa, antes de começar a apresentação, essa senhora me chamou fora da sala de apresentações. E ela disse: Martin, vem aqui um pouquinho. É provável que você vai ganhar um 10. Seu trabalho está excelente, mas você tem esse e esse erro. Ela era autora do manual de pesquisa. Imagina, a pessoa que imprimiu, coordenou, editou a regra de como escrever a tese. Eu estava menosprezando, com os meus erros, o trabalho dela. A essência do que ela fazia ali. E ela me chamou fora e disse assim: Martin, você tem esse ponto falho aqui, metodológico, mas eu sei que você vai corrigir, portanto, eu não vou fazer essa observação lá em público, vou fazer para você, vou considerar que você vai atender, e lá eu vou elogiar todas as coisas positivas do seu trabalho. Eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca esquecerão de como você as fez sentir. Como aquela professora me fez sentir. Como aquele professor me fez sentir. Humilhado, sem esperança, um fracassado, um limitado, ou eles me fizeram sentir uma pessoa amada, uma pessoa sobre a qual eles tinham interesse, uma pessoa pela qual eles desejavam o melhor. Esse grande filósofo judeu, ele disse: quando jovem eu costumava admirar pessoas inteligentes, amadureci e agora admiro pessoas bondosas. Eu preciso terminar, o tempo foi. Mas eu contei estas coisas para você pensar em Jesus, não em mim, nem nas experiências que eu relatei. Como Jesus trata a nossa vida, querido irmão? Como Ele aborda você? Com que objetivo? Olhando para que resultado Deus promove experiências na tua vida? As montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti. Deus é bom o tempo todo. Por último, leia comigo esse texto tão conhecido da Bíblia. Jesus nos conhece individualmente e comove-se ante a nossa fraqueza. Conhece-nos a todos por nome. São milhares de pessoas aqui dentro. Deus conhece uma a uma pelo nome. Sabe até a casa em que moramos. A nossa, quem sabe 1.500 pessoas aqui dentro. Se tiver 5.000 pessoas assistindo ao vivo agora, se essa vigília alcançar 100.000 pessoas, Deus sabe o endereço, o número, a rua. Deus sabe onde fica o seu quarto. Deus sabe onde você costuma expressar sua angústia. Tem por vezes dado instruções a seus servos para irem a uma rua, a uma cidade, a uma casa, a fim de encontrar ali uma de suas ovelhas. Cada alma é tão perfeitamente conhecida a Jesus como se fora ela, a única, por quem o Salvador houvesse morrido. As dores de cada uma lhe tocam o coração. O grito de socorro
chega-lhe ao ouvido, veio para atrair a si todos os homens. E o que Jesus diz de nossa luta? Suportei as vossas tentações, conheço vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos ou abandonados. Ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração nessa terra, olhai para mim e vivei. Falei 3 coisas essenciais. Que resposta você dá aos seus desafios? Siga crendo. Quando você avalia a sua vida, procure não enganar-se. Mas não esqueça, Deus está em todas as coisas, operando o seu crescimento e a sua salvação. Ele é bom, sua bondade nos alcança, o seu amor é infinito. Que Deus te abençoe, querido irmão.